Olha só, o assunto que eu vou conversar com vocês hoje é muito polêmico, mas vocês podem prestar atenção que todo mundo conhece alguma história sobre este tema. O que acontece? Falaremos hoje sobre as famílias simultâneas e sobre as relações poligâmicas. As famílias simultâneas, elas não são aceitas de forma alguma pela nossa legislação. O STF, o STJ, possui aí muita dificuldade em aceitar as relações simultâneas. E o que são as famílias simultâneas? É uma família que tenha geralmente um homem, geralmente acontece isso com o homem, e ele tem a esposa e tem os filhos, mas ali fora, em outro ambiente, ele tem uma nova família, com uma outra companheira e com outros filhos. E aí, quando há separação, quando há falecimento, o que acontece com essas crianças dessas famílias, com essas esposas? A nossa legislação, como eu disse, proíbe esse tipo de relação. Só que isso acontece, como eu disse no início. Quem aí não se lembra de uma história, de um parente, de um vizinho, de um amigo, de um conhecido que viveu uma situação assim parecida? Então, no intuito de não cometer injustiças, muitos tribunais, na primeira instância, decidem com a partilha dos bens dessa pessoa que tem duas famílias com ambas as famílias. Claro, respeitando, por exemplo, se é uma união estável, se é um casamento, o regime de bens desse casamento, respeitando a meação de cada companheira e dessa forma dividindo de maneira justa, para todos ali que compuseram essa família, muitas vezes por muitos anos. O nosso Código Civil chama essa relação de concubinato. Antigamente, os juízes decidiam com uma indenização. A amante recebia um valor chamado de indenização por serviços domésticos. Vocês acreditam? Olha só como que era estranho. Hoje em dia isso não existe mais. Essa indenização por serviços domésticos não é utilizada para esses casos. Mas assim, essa divisão de forma tentando trazer a justiça para que nenhuma das partes saia aí prejudicada, tá certo? Então a gente vê muito isso. Já as relações poliafetivas, elas são com um acordo de todos os envolvidos. Então, é um homem com duas mulheres, é uma mulher com dois homens no mesmo ambiente. Eles decidem conviver ali em conjunto. E houve aí em 2012, por um cartório em São Paulo, o reconhecimento desse tipo de relação por meio da confecção de uma escritura pública de união estável, tendo aí a participação de mais do que duas pessoas. Só que isso contrapartida a isso, veio o CNJ e fez um caso com relação a isso, porque vai contra a nossa legislação a questão da poligamia. A nossa legislação é muito tradicional, prevalece pela monogamia, tá certo? E aí veio o CNJ e recomendou que nenhum cartório lavrasse esse tipo de escritura, certo? E aí depois disso, não é mais possível para quem tem essa intenção de fazer uma escritura. Dessa forma com a poligamia. E aí, nesses casos, tendo uma escritura, faria a divisão, como eu falei no início, das famílias simultâneas, de forma partilhada aí para todos os envolvidos, no caso da separação e no caso aí também do falecimento. Só que aí surgem várias complicações. E se a pessoa resolver separar só de um dos dois, como que faz? Que são três, aí um resolveu separar dos outros dois, os outros dois continuam juntos, não continuam, enfim, isso dá explode a nossa cabeça. Mas, infelizmente ou felizmente, a nossa legislação é ultrapassada e ela precisa aí se adequar à realidade, De acordo com a mudança, a legislação precisa acompanhar. E como a gente não tem isso, os juízes se desdobram aí na tentativa de não cometer injustiças e de fazer essa evolução aí no nosso entendimento jurisprudencial. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Eu não me apresentei, no início, mas para quem já me conhece, nem precisa. Para você que está aí, está me conhecendo agora, eu sou Josiane, advogada. Produzo aqui alguns vídeos sobre vários temas aí do direito
e me acompanhem para mais informações e para mais dicas. Tchau, até a próxima!